E aí, tudo bem? Vamos para a nossa aulinha de legislação do SUS, do tema Constituição Federal, Seguridade Social, já para o nosso edital da EBSER que está aberto. A aula vai ser um pouco grande, mas bem importante e com certeza vai ter uma ou duas questões desse tema na tua prova, tá? Peço que você se inscreva no canal se ainda não for e deixe o teu gostei no vídeo, me ajuda demais, beleza? Vamos começar a nossa aula. Depois de todo o contexto de construção histórica, né, evolução histórica da saúde, nós temos o SUS na Constituição de 88, um marco bem legal e super cobrado em provas, tá? Então podemos dizer que a criação do SUS se consolidou pela nossa Constituição e tem duas partes que nos interessam. Seguridade Social, artigos 194 e 195, saúde, artigo 196 até o artigo 200. A maior parte dos editais que cobram esse tema aqui, eles priorizam o bloco saúde, mas como o assunto da Seguridade Social são apenas dois artigos e a saúde faz parte da Seguridade Social, é muito importante que você inclua esse trecho no teu estudo. Às vezes não vem direto, mas tem a cobrança, tá bom? Então fica bem ligado. A Seguridade Social é um sistema de proteção à sociedade contra riscos sociais, tal como a fome, o desemprego, a doença e por aí vai. Dentro da Seguridade Social nós temos a saúde, a previdência social e a assistência social. O que é importante você saber daqui? Não tem subordinação entre eles, tá? Não tem subordinação entre saúde, previdência social e assistência social. Eles trabalham numa ideia de complementação. Cada um tem as suas características, mas eles trabalham numa perspectiva de complementação. Outra coisa importante, educação, tá? Tira isso da tua vida. Muitas provas trazem e tem gente que tem essa concepção que a educação faz parte da Seguridade Social. Não faz, tá? Educação não faz parte da Seguridade Social, é apenas saúde, previdência e assistência, tá bom? Não se confunde com isso. Sobre a saúde, o que você tem que saber? Saúde é universal. A gente vai bater todos os artigos um por um, tá? Mas a saúde é universal, a saúde é um dever do Estado, a saúde não é contributiva, nem contributiva indireta através de impostos ou coisa do tipo, tá? A previdência social, ela não é universal, é só para aquele que contribui regularmente, então desconto compulsório pago para o órgão, se for regime geral é o INSS, e também, claro, a pessoa pode pagar de maneira voluntária, mas a previdência social não é universal, tá? E a assistência social, ela também não é universal. Você tem uma ideia que a assistência social ela é universal porque ela é gratuita, mas não é. A assistência social é para quem dela precisa. Então a gente tem problemas aí, programas de assistência social, como por exemplo Bolsa Família, que não é para todo mundo. Tem critérios para o recebimento, tá bom? E é isso. Algumas pessoas consideram a assistência social como contributiva indireta. As bancas bem pequenas consideram isso. A gente paga imposto, a gente paga contribuição e aí acaba caindo na assistência social. Mas a ideia é que ela não é contributiva, tá bom? Então vai por esse caminho predominante. Artigo 194. Agora vamos começar a leitura dos artigos em si e fazer a interpretação para a gente chegar na prova mais forte, tá? É importante que você conheça a literalidade? Sim, com certeza. Na maior parte das questões é assim cobrado, mas na tua prova da EBC aí, o IBFC pode inventar e trazer casos para você casar a legislação. Então eu vou ler contigo e você também lê na tela, porque você lê e você ouve. Então você aprende de duas maneiras. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social, como a gente falou há pouco. E compete ao poder público, quando temos a lei, organizar a Seguridade Social com base nos objetivos. Olha que interessante, quando a lei fala de iniciativa, é poder público e sociedade, mas quando fala de organização, é só o poder público, tá? Fica com essa informação. Objetivos da Seguridade Social. Universalidade da cobertura e do atendimento, aí não confunde com os objetivos do SUS, tá? Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, então todo mundo tem o mesmo acesso. Seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, então na falta de recursos, por exemplo, se distribui os benefícios para quem mais precisa. Irredutibilidade do valor dos benefícios, aqui mesmo em tempos de crise, mesmo em tempos de país quebrado, tá? Não reduz e ainda tem que repor a inflação anual.
Equidade na forma de participação do custeio, então todo mundo vai custear a Seguridade, mas segundo a sua capacidade contributiva, quem ganha mais contribui com mais. Diversidade da base de financiamento, então vários recursos financiam a Seguridade, evitando escassez, evitando falta, tá? Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo. Então, as pessoas, as provas gostam muito de botar aqui gestão tripartite, tá? Na Seguridade Social. E não, a gestão é quadripartite. Trabalhadores, empregadores, aposentados e governo. E o caráter é sempre democrático e descentralizado. Aqui cai de rodo, não sei nem contar quantas vezes eu já vi isso. Artigo 195. A Seguridade Social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes do orçamento da União, dos Estados, do DF e dos municípios e das seguintes contribuições sociais: contribuição do empregador, da empresa e da entidade a que ela se equipara, incidindo sobre a folha de salários, a receita ou faturamento, o lucro do trabalhador e do segurado da Previdência Social, podendo utilizar alíquotas progressivas, né? Sobre a receita de concurso de prognósticos do importador de bens ou de serviços. Concurso de prognóstico é loteria, beleza? Então, esses 4 incisos aqui do artigo 195, eles representam a diversidade de recursos. Fica com a literalidade deles e bora para os parágrafos. Parágrafo 1º. As receitas do Estado, do DF e dos municípios destinadas à Seguridade Social constarão dos respectivos orçamentos, não integrando o orçamento da União. Ou seja, os entes devem contribuir com suas próprias rendas, com recursos próprios, e não depender do recurso da União. Parágrafo 2º. A proposta de orçamento da Seguridade será elaborada de forma integrada pelos órgãos responsáveis pela saúde, previdência e assistência social, tendo em vista as metas e prioridades estabelecidas na lei, diretrizes, assegurando a cada área a gestão de seus recursos. Na prática, pessoal, cada um faz o seu orçamento, cada conselho aprova os seus orçamentos e segue o jogo. Na prática não é tão integrado não, mas a lei diz que é, vamos ficar com a lei, né? Parágrafo 3º. A pessoa jurídica em débito com o sistema de seguridade não poderá contratar com o poder público, nem dele receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios. Então, o empresário que não está quite com as obrigações fiscais dele perante a Seguridade, ele não pode participar de licitações, não pode receber empréstimos públicos, não pode participar de financiamento de bancos públicos e por aí vai, tá? Parágrafo 4º. A lei pode instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da Seguridade Social. Aí passa pelo Congresso Social e pode-se criar um novo imposto, por exemplo, para manter a Seguridade. Parágrafo 5º. Nenhum benefício ou serviço da Seguridade Social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total. Ou seja, tem que ter de onde sair a verba para poder ampliar um recurso, tá? O parágrafo 6º não é tão relevante, então você lê um pouco dele aí depois. Parágrafo 7º. São isentas de contribuição para a contribuidade social as entidades beneficentes de assistência social que atendem às exigências estabelecidas em lei. Então, as ONGs, os hospitais filantrópicos, etc., são isentos, tá? Aqui tem uma atecnia da Constituição. Pode ser que venha na tua prova com a palavra imune. Eu não marcaria como certo, eu marcaria com errado, mesmo que viesse a palavra imune, tá? Por quê? Porque segue a literalidade da lei constitucional, tá bom? Parágrafo 8º, não merece nossa fixação tão forte. Depois você lê aí rapidamente. Parágrafo 9º. As contribuições sociais previstas no inciso 1 do caput desse artigo poderão ter alíquotas diferenciadas em razão da atividade econômica, da intensiva mão de obra, do porte da empresa, sendo também autorizada a base de cálculos diferenciadas. Aqui é aquela equidade, né, na participação do custeio. Parágrafo 10, sem grandes comentários, tá? Depois você também lê aí sozinho. Parágrafo 11, 12, 13 e 14 também sem grandes comentários. Sugiro que você pause o vídeo e dê essa lidinha rápida, pelo menos para não dizer que não leu. E vamos para o artigo 196 da saúde, tá bom? Esse texto aqui do artigo 196 da saúde, ele foi elaborado com base no relatório final
da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986. Isso vai cair na tua prova? Não, mas é interessante você saber de onde vêm as coisas, tá? Só para você ter uma ideia, essa nossa Constituição de 88 é a sétima ou oitava? Sétima, acho que sétima. É a nossa sétima Constituição, né, aqui no nosso país, mas foi a primeira a ter uma seção só de saúde, tá? Então o tema da saúde é bem relevante, tá bom? Artigo 109, desculpa minha gripe, tá? Tô bem ruim. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Se você for ler a Lei 8080, a Lei da Saúde, né, a Lei do SUS aí, lá no parágrafo 2º vai ter esse mesmo texto, só que tem mais completinho. Vai dizer assim: o dever do Estado não exclui o dever das pessoas, da família, da empresa e da sociedade. Então acaba por ampliar e leva para todo mundo, né? Tira só do Estado, tá bom? Mas no aspecto constitucional é dever apenas do Estado. Aqui a gente tem uma ampliação, né, da saúde, levando à promoção, à proteção e recuperação, e principalmente nós temos aqui duas diretrizes do SUS, acesso universal e acesso igualitário. Então a gente tem a diretriz da universalidade e a diretriz da igualdade. Artigo 197. São de relevância públicas as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita de forma direta através de terceiro e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Enfim, o que é que está dizendo aqui? Que o poder público faz o quê? O controle, né? Faz o controle e afins, regulamentação e fiscalização. Mas a execução, ela é aberta, cadê a execução? Ela é aberta também ao direito privado, tá? Então, a assistência à saúde é livre à iniciativa privada, seguindo aqueles parâmetros lá dos artigos 21, 22, 23 e 24 da lei do SUS, não tão relevantes para nós nesse momento. As ações, artigo 198. As ações de serviços públicos da saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: descentralização, atendimento integral e participação da comunidade. Aqui é o SUS, né? Aqui é o SUS direto, tá? E essas diretrizes aqui, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, elas são cobradas a rodo. Tanto se você estiver estudando legislação de saúde específica ou se você for estudar esse aspecto constitucional da Seguridade Social, tá? Descentralização vai ser com uma direção única em cada esfera de governo, e o atendimento integral sempre prioriza as atividades preventivas, né? Sem prejuízo, claro, das assistenciais. Bora para os parágrafos. Parágrafo 1º. O SUS será financiado nos termos do artigo 95 com o orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do DF, dos municípios, além de outras fontes. Aqui você dá uma olhadinha, que são só os percentuais, não é tão relevante para a gente não, tá? Mas dá uma pausa e lê, por favor. Aqui também, esse finalzinho aqui, não vou perder meu tempo com você, mas peço que você dê uma pausa e leia rapidamente. Por que eu digo isso? Porque não é tão cobrado, não é tão caído, não é tão relevante para o nosso entendimento, mas vez ou outra cai e é importante que você tenha essa noção. Então, dá uma pausa e lê rapidamente esses incisos, tá? Aqui os parágrafos já pode ser um pouquinho mais relevante, tá? Os gestores locais do SUS poderão admitir ACS e ACE por meio de processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de atribuições e requisitos específicos. Lembrando, tá, que temos as conformações mínimas de equipe lá no PNAB, tá bom? Então fica essa informação aí, tá? Parágrafo 5º. Esta lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial e as diretrizes para o plano de carreira das carreiras de ACE e ACS. Aqui já foi regulamentado, tá, pessoal? Já foi regulamentado, Lei 11.350 de 2006, tá bom? Já foi regulamentado, é claro, com suas alterações, né? Aqui também dá uma pausa aí e lê esse parágrafo 6º. O finalzinho aqui é que é mais relevante, tá? Por quê?
o que já foi acrescido pela emenda constitucional de 2022. Então, opa, pode ser 2 também. Enfim, já foi acrescido pela emenda constitucional de 2022, então a chance de cobrança aqui é bem maior, tá? O vencimento do ACS e do ACE é de responsabilidade da União e cabe aos estados, ao DF, aos municípios estabelecer outras vantagens, incentivos e auxílios a fim de valorizar o trabalho desses profissionais, tá? Então, ó, vencimento, cadê? Vencimento, só o vencimento é União. Os outros acréscimos vai para os outros entes, tá? Aqui você dá uma pausa e lê também com um pouquinho mais de atenção, ou lê 2 vezes, tá? Ou lê uma vez e copia. Parágrafo 12. Lei federal instituirá pisos salariais profissionais para o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o auxiliar e a parteira, a serem observadas por pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Aqui, ó, é a grande luta da enfermagem, né? Não sei quando é que você está vendo isso aqui, mas tá andando, tá até funcionando, né? E aqui o parágrafo 13 e o 14 diz o quê? Que vai ter incentivo para esse piso seguindo algumas condições, tá? Para a administração privada, enfim, se ela atender pelo menos 60% dos pacientes pelo SUS, né? Ela recebe um incentivo para esse piso. Me focaria no parágrafo 12, que é o mais relevante, por ser a grande luta aí da enfermagem, tá? Parágrafo 15 diz também que os pagamentos dessa assistência complementar do Estado, do DF, dos municípios, vão ter uma fonte consignada no Orçamento Geral da União com dotação própria e exclusiva. Qual que é a ideia disso aqui? Para se garantir que tenha esse dinheiro e se pague a esse piso, né, para os profissionais de enfermagem, tá bom? Passei bem rápido, né? Porque só marquei o que é relevante e te falei os destaques. E aí você depois, ou nessa hora que eu falei para você dar o pause, você lê mais tranquilinho, tá? A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do SUS, segundo suas diretrizes, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, tá bom? Então aqui são as regras básicas de participação da iniciativa privada. Qual que é a pegadinha aqui de prova? Ao invés de complementar, a tua banca mete um suplementar. E o resto do artigo está todo certo e você se ferra. Então, cuidado, não é suplementar, é complementar, tá bom? Parágrafo 2º, é vedada a destinação de recursos públicos para auxílio subvenções. Parágrafo 3º, é vedada a participação de empresas de capital estrangeiro na assistência à saúde do país, salvo nos casos previstos em lei. Aqui é muito interessante, porque a lei 8080 traz essa lista aí dos casos previstos em lei, né? E na verdade a lista é enorme, tá? A regra, em tese, né, a regra em tese é a vedação, é vedada a participação. Mas a lista é tão enorme que a participação acaba sendo a regra. Mas a regra em tese é que essa participação é vedada, tá bom? Porém, as exceções que a lei trouxe foram muitas e mais um está aqui na Constituição Geral, a regra aqui é vedada, certo? E parágrafo 4º, a lei vai dispor sobre as condições e requisitos que facilitem o tratamento de órgãos, tecidos, substâncias humanas, sendo vedado todo tipo de comercialização. Então, por exemplo, é a Força Aérea Brasileira que realiza o transporte aéreo de órgãos e tecidos para transplante, tá? Aqui quem cuida disso aqui é a Hemobras. Só tem que saber que é vedado todo tipo de comercialização de sangues, tecidos, órgãos e coisas do tipo. Ao SUS compete, além de outras atribuições, nos termos da lei, controlar e fiscalizar procedimentos, substâncias, produtos de interesse para a saúde e participar da produção de medicamentos, equipamentos imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos. Então, aqui a Anvisa, né, faz esse papel aí. 2. Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como a saúde do trabalhador. A Lei 8080 já regulamentou isso aí bem direitinho. Compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde. Claro, né? Quem é que quer fazer tudo que está programado? Compete ao SUS participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico. Aqui, ó, a ideia é que ele participe da formulação e não formule sozinho. Por quê? Porque são temas que não são só de saúde, tá?
Compete ao SUS incrementar na sua área de atuação o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação. Então tem centro de pesquisa do SUS, bolsa para os pesquisadores, financiamentos e aí vai. Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle do seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para o consumo humano. Aqui entra a Anvisa de novo, né? Entra o Inmetro, bem tranquilo. Compete ao SUS participar do controle e fiscalização da produção de transporte, guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. Então, o que é que isso quer dizer? Tudo que é produzido que afete a saúde de maneira direta ou indireta vai ter a participação do SUS. O SUS mete o nariz no meio, tá? Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido de trabalho. E aqui é colaborar. Por quê? Porque novamente é um tema que envolve várias áreas, não só a área de saúde. Então o SUS só colabora, tá bom? Trouxe os principais pontos para a nossa prova. Quero que você resolva questões sobre o assunto. Eu já gravei uma aulinha só de questões, tá? E aí você me manda uma mensagem se ficar alguma dúvida. Em qualquer vídeo, não precisa ser nesse nem naquele. Espero que você tenha gostado, principalmente tenha aprendido. Se inscreve no canal, que me ajuda bastante, e deixa também o seu gostei, que é aí que você me ajuda mesmo, certo? Bons estudos!